Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bem, irmão, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar continuidade à nossa campanha, né? A nossa campanha de alerta, a nossa campanha de compartilhar mensagens que venham da parte de Deus. Nós nos fazemos instrumentos e Deus nos usa como assim lhe apraz. E eu gostaria de iniciar esse vídeo fazendo aqui uma introdução, né, uma pequena introdução, e reforçar o seguinte: em momento algum vocês veem aí no meu vídeo nós pedindo para as pessoas se inscrever, para as pessoas dar joinha, like. Se nós pedimos alguma questão em relação ao vídeo, como nós fazemos um trabalho evangelístico também, se as pessoas quiserem e desejarem, elas podem até compartilhar, entendeu? Para que nós possamos multiplicar a informação. Se elas quiserem e desejarem, ninguém tem obrigação de fazer isso, tá certo? Porque eu prefiro muito mais que as pessoas, ao ouvir a nossa palavra, elas se arrependam e se convertam a Cristo Jesus e multiplique Jesus por meio do seu testemunho, do que ficar enviando vídeo para um, vídeo para outro, como muitos fazem, que fica enviando vídeo, fica enviando mensagem, mas não são pessoas que dão testemunho. Quem é receptora, às vezes fala assim: o que o fulano está enviando aqui? Fala uma coisa que não vive. Então, eu prefiro muito mais que siga aquele exemplo que Jesus deixou lá com os seus discípulos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você veja, meus irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós olhamos para o início da Igreja de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos, né, quando a coisa ela é dirigida pelo Espírito Santo. Quando existe realmente a presença da direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que as coisas evoluem? Como é que as coisas, né, elas são crescentes? Pedro não precisou de rede social, não precisou de canal de televisão, emissora de televisão, não precisou de Instagram, essas coisas aí, para que o número de salvos a cada pregação que ele fazia aumentasse. Ele não precisou, porque ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Os novos convertidos, né, eles apresentavam testemunhos de quem verdadeiramente era um cristão, de quem verdadeiramente era um nascido de Deus. Não eram tipo esses fariseus hipócritas, meus irmãos, que existem hoje em dia, que são tudo materialistas, fica indo em igreja para ficar escravo de campanha, entendeu? Fica indo na igreja, pouco se preocupa em ser batizado com o Espírito Santo, pouco se preocupa, muitos estão lá decidindo se batiza-se ou não nas águas. Eu me lembro que quando eu pastoreava uma igreja, né? Pastoreava uma igreja e tinha lá um senhor que ele tinha anos na igreja. Aliás, desculpa, uma senhora. Ela tinha anos na igreja. E eu fui até meio assim, duro, sabe, na palavra. Veio falar comigo que estava cheio de problema, que estava fazendo corrente, cheio de problema, e as coisas não mudavam. E no meio da conversa, eu peguei e falei assim: como é que está a sua vida com Deus? Aí ela para minha surpresa, falou assim: olha, eu ainda estou decidindo se eu me batizo ou não. Eu até pensava que essa pessoa já era batizada nas águas, uma convertida, porque estava sempre atuante ali nas campanhas, dando dízimo, fazendo oferta, cantando, né? E ela, para minha surpresa, disse: olha, eu não sou batizada nas águas. Eu não estou falando de uma pessoa que tinha meses de igreja, ou dias de igreja, ou semanas. Eu estou falando de uma pessoa que já tinha anos. E eu falei: qual é o motivo que impede a senhora de se batizar nas águas? Ela falou: estou esperando Jesus me tocar. Eu fui até rude, né? Desculpe assim falar. Eu falei: olha, senhora, nesse caso aí não é Jesus que tem que tocar, é a pessoa que tem que se mancar, né?
é pessoa, entendeu? Tantos anos de igreja, participante, e diz que Jesus está esperando Jesus se tocar. A Bíblia diz que nós que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Somos nós, o caminho, o Espírito Santo já indicou. Então a gente vê, né, o grande problema que nós temos hoje de nós ver o fracasso dessas igrejas evangélicas. Essas igrejas evangélicas, começando pelos seus líderes. Entendeu? Existem muitos líderes dessas igrejas aí que se dizem superstar, popstar, que estão em rede de televisão, que estão em canais de televisão, que estão aí, onde os seus líderes aparecem parecendo até, são mais famosos do que Jesus Cristo, né? Os debítulos, né? Um dia falaram, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Esses líderes aí, que quando saem na rua, muitos deles, o pessoal sai cercado de segurança, armado até o dente. Eles não são fariseus hipócritas? Quando eu venho aqui e falo que essa turma é fariseu hipócrita, pessoal, eu não vou ficar aqui dizendo o nome de igreja, porque eu vim de um ministério, fui pastor de ministério, que era exatamente assim. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus sabe que eu não estou mentindo, porque eu via, eu estava no meio. Saíam de carro blindado, com 2 carros atrás, armado com pistola, fuzil, 12. Eu não estou mentindo, pessoal. É a realidade desses líderes de hoje em dia, evangélicos. Oração de proteção a Deus não existe. Eles têm medo de quê? De que eles têm medo? Para sair cutando segurança atrás? Para que eles têm tanto medo para eles querer garantia colocando bancada política? Um representante deles lá dentro da política. O que eles querem? Eles têm medo de quê? Jesus buscou garantia em algum sinédrio na época de Herodes, lá, ele buscou? Ele não buscou. Por isso que eu falo, há uma grande diferença da igreja verdadeira de Cristo para essas igrejas aí cheias de fariseus hipócritas, começando pelos seus líderes. Começando por esses popstar que se acham que são os moralistas. Não me representam como cristão. Não me representam como cristão. Entende? São moralistas. É aqueles fariseus hipócritas, se eu não me engano, que diz lá Mateus 23, que Jesus faz uma severa advertência a eles. Então, meus irmãos, quando nós pegamos a Bíblia, e nós vemos e lemos a Bíblia, examinamos as Escrituras, né? Nós nos perguntamos assim, meu Deus, que tipo de Bíblia muitas pessoas lêem hoje em dia? Que tipo de Bíblia? Eu não entendo qual tipo de Bíblia que elas lêem. Eu tenho feito um propósito com Deus, pessoal, da oração de Daniel. Eu tenho trazido a oração de Daniel para os dias atuais, pelo que está acontecendo no nosso país. Porque eu dou graças a Deus, né, de não ter acontecido nada que o povo desejou. Eu dou graças a Deus. Porque se tivesse acontecido o que o povo queria, já está ruim com esse governo aí que eu não apoio. Deixo bem claro isso, me posiciono. Não apoio o plano de governo. Tá bom? As atitudes. Mas o fato de eu não concordar com o plano de governo, com as atitudes, com as pessoas selecionadas para estarem nas posições que estão, não quer dizer que eu vou ficar aqui semeando brigas, contendas. Entendeu? Fortalecendo manifestações descabidas. Eu não vou. Eu não concordo com violência. A Bíblia não nos ensina a ser violentos para com o próximo. Até porque o segundo mandamento de Deus é amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho aqui a minha garrafinha, aqui, com a água, o óleo, né, e o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. Eu estou fazendo um propósito com o Pai, Filho e Espírito Santo, que são unidos num só propósito.
E eu tenho aqui o nome dos governantes de Brasília, dos ministros, do STF, do Parlamento, do Congresso, porque eu sei que essa batalha vai ser vencida, pessoal, com a intervenção, a interferência do Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe outro que vai resolver isso. Não existe. Você veja que no livro de Daniel, quando Daniel começou a orar, a Bíblia fala que no princípio das suas orações saiu a ordem, né? Veio lá a ordem, mas houve uma resistência, ao ponto que teve que ser enviado Miguel, um outro anjo, para poder derrotar. Porque nós estamos lutando contra principados, contra as forças, pessoal, mesmo forças. Forças, é um combate, a Bíblia fala combate, é uma batalha espiritual, que não se vence com esses mimimi, que esses evangélicos ficam fazendo aí. Eu não vou falar nem cristão, porque o cristão verdadeiro, ele representa Jesus nesse mundo. O evangélico são os marqueteiros da Bíblia. Os marqueteiros da Bíblia. O cristão não, o cristão verdadeiro é aquele que se reveste do poder de Deus, entendeu? Acredita na Bíblia, tem esperança na Bíblia, está esperando o arrebatamento da igreja. Não é esses marqueteiros que ficam esperando casa própria, usando Jesus para dar casa própria, dar carro do ano, só vive pendurado em campanhas, em propósitos, eu tenho que vencer. Não é isso que eu estou falando. Do verdadeiro cristão, ele vai vencer, pessoal, pelo que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Entende? O cristão é assim como eu. Eu erro muito aqui, muitas das vezes, nas pronunciações, na morfologia, na colocação das palavras. Às vezes eu esqueço alguns versículos, às vezes eu posso falar até coisas aqui, sabe? Não é por falta de entendimento ou por ficar de brabarabá, de larota aqui, porque às vezes foge. Às vezes foge. E todas as correções são bem-vindas, só não pode ser entendida de uma maneira maliciosa. Então você veja que a batalha de Daniel foi forte. Ele teve que perseverar. Eu orava até ontem e falava com Deus, né? Quando eu fazia oração por essa turma lá desse governo, eu sempre tenho dito para Deus o seguinte: Senhor, essas pessoas são almas, como eu sou almas. São almas como eu sou alma. Assim como eu tive direito à graça do Senhor, à salvação do Senhor, essas pessoas não estão excluídas disso. Se elas se arrepender dos seus pecados e elas se converter, o Senhor vai as receber. Por exemplo, pessoal, nós estamos aqui um dia. Esse dia amanheceu. Amanheceu só para um grupo de pessoas, por elas serem mais santas e outras menos santas, mais puras, outras menos puras? Não, nasceu para todos. A chuva, quando cai só para um grupo de pessoas? Não, cai para todos. Assim é a misericórdia de Deus. Assim é a misericórdia de Deus. Por enquanto, nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E Deus vai se estender. Mas vai chegar o momento do juízo final. Aí não tem misericórdia. Aí não tem. Na hora que nesse mundo for declarado o juízo final, aí é julgamento. Aqui está todas as provas aqui de que você está condenado. Está aqui todas as provas, entendeu? E como diz lá Apocalipse 21, no juízo final. E se o nome de alguém não foi achado no livro da vida, vai ser lançado para o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então, eu tenho orado a Deus nesse sentido, para que Deus manifeste a justiça dele. A justiça dele. E eu dou graças a Deus mesmo, que não aconteceu o que o povo queria. Porque senão, pessoal, estaria um pandemônio, uma guerra estampada, entendeu? E o povo não é o Supremo. O Supremo é Deus. O Supremo é Deus. Você veja lá em Gênesis 6, quando o povo foi querer ser Supremo,
O que aconteceu? O dilúvio. Porque o que vem de bom do povo, pessoal? Como eu já disse aqui. O quê? Então eu dou graças a Deus de não ter acontecido como o povo queria. Eu dou graças a Deus. Entendeu? Porque se nós temos esses políticos aí, quem é que colocou eles lá? Eles entraram lá sozinhos? Foi? Ah, mas teve pessoas lá que eu não votei nele. Mas você votou no candidato que teve autonomia e autoridade dentro da lei de nomear ele. Então, quem é o culpado? Pega a Bíblia lá em Samuel, né? Pega lá atrás, pega lá e lê lá. O que Deus falou para o povo quando o povo desprezou ele e quis um político? Pega lá e leia. O que foi que Deus disse? Quando o povo falou assim, nós queremos um rei. Primeiro o povo desprezou a Deus pedindo rei e os profetas de Deus. Depois o povo desprezou o Filho de Deus pedindo bandido, para soltar um ladrão. Pronto! É o que o povo quer. Aí depois querem achar que são o supremo, o poder emana do povo. O poder não emana do povo. Não emana, porque eu particularmente eu digo, pessoal, o dia que esse povo for o supremo e o dia que o poder emanar desse povo, eu peço que Jesus me leve logo dessa terra. Me leve logo, porque se já não emanando, né, e não sendo supremo já é o que é, imagina se tiver isso. Entendeu? Então, eu peço a Deus que Deus tome esses governantes na mão deles. E não estou apoiando aqui eles, não. O meu posicionamento de oposição a esse governo que está aí, juntamente com seus representantes lá, seus auxiliares, pessoal, é ferrenha. Mas eu vou vencer na oração. Eu vou vencer na oração. Entendeu? Eu vou vencer na oração. Na oração. Eu vou vencer através da oração. Através do propósito em oração. E vai acontecer a justiça de Deus. Você pode ter certeza, de uma forma ou de outra vai acontecer a justiça de Deus. A justiça de Deus. Porque Deus é justo. Eu não consigo enxergar da forma que Deus enxerga. Deus enxerga o íntimo do coração das pessoas. Eu estou vendo só o superficial muito limitado. Porque eu vivo de informação. Eu vivo do que a mídia fala, eu vivo do que esses canais falam, por isso eu estou desligado de televisão, estou desligado de jornais de informação. Eu não estou mais, pessoal. Não estou mais. Desinstalei o Instagram do meu celular. Não quero mais informação, porque está uma palhaçada tremenda. Então, eu estou apenas acreditando no que diz a Bíblia. No que diz a Bíblia. E talvez até a forma que eu estou colocando aqui pode deixar algumas pessoas tristes, né? Não sei de que forma, mas é a verdade. É a verdade, como eu conversava com a minha esposa e eu falava, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas sabe o que o povo quer? Eles invertem isso aí. O povo está assim, ó, conhecereis a mentira e ela vos escravizará. É o que está acontecendo nesse mundo. A mentira tem mais eco do que a verdade. É o que acontece, meus irmãos. É o que acontece. Só que são poucos os que têm coragem de botar a cara e falar a verdade. Porque tem medo de retaliação, tem medo de falar assim, o que as pessoas vão pensar de mim? O que me importa é o que Deus vai pensar de mim. Agora, não é porque o que me importa é o que Deus vai pensar de mim que eu vou sair esculachando, escrachando qualquer um, ridicularizando as pessoas. Eu não vou. Eu não vou. Porque o segundo maior mandamento de Deus é amar o próximo como a mim mesmo. Agora eu vou falar a verdade. Quando Jesus teve que chegar lá e falar, vocês são tudo fariseus hipócritas, ele falou. Quando João Batista teve que falar, vocês são raça de víboras, ele falou. Entendeu?
Meus irmãos, estou chegando no limite do meu vídeo. Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Até o próximo vídeo.